Olá pessoal, sejam bem-vindas à quarta mensagem da nossa série Os Trabalhadores da Última Hora. O título da mensagem de hoje é Não Desista. O texto que nós estamos lendo está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, a partir do verso 1. Mas antes eu quero te lembrar de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez, ative as notificações para você ficar antenado a tudo que é postado aqui no nosso canal e principalmente de compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas e também abençoadas. Mateus, capítulo 20, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Olha que interessante, que texto tremendo. Era muito comum ali na sociedade de Israel do primeiro século a agricultura, numa sociedade extremamente dependente da agricultura. Havia-se ali os senhores das terras, os proprietários, que eram as pessoas que eram mais bem-sucedidas ali na sociedade. E na época da colheita, era comum que eles contratassem trabalhadores adicionais para que ajudassem ali no período da colheita, para que a colheita fosse executada o mais rápido possível e para que não houvesse perca ali na colheita. Por sua vez, as pessoas que não eram proprietárias de terras nenhuma, as pessoas que eram desempregadas, as pessoas que eram mais simples ali naquela sociedade, eles ficavam de manhã, no amanhecer, o dia começa no amanhecer, esperando para que pudessem ser contratadas. Eram pessoas que precisavam daquele trabalho para subsistir, para sobreviver. Por isso que a própria lei de Moisés determinava que essas pessoas fossem pagas ou recebessem o seu salário no mesmo dia de trabalho, no entardecer, no pôr do sol, eles deviam receber o seu salário. É nesse contexto que Jesus conta essa parábola sobre o Senhor da vinha. Interessante que desde o início da parábola nós vemos esse personagem, o Senhor da vinha, que era uma representação do Senhor, de Jesus, como uma pessoa generosa e bondosa. Porque num período de desemprego, pela generosidade, pela bondade ali do Senhor da vinha, ele contrata trabalhadores adicionais. E ele vai ali na primeira hora do dia, no amanhecer, e contrata, faz um acordo para que aqueles trabalhadores recebessem no fim do dia, naquele mesmo dia, 1 denário
por recompensa, por salário ao período trabalhado. Interessante que tem alguns escritos rabínicos que dizem que um denário era uma recompensa até generosa para aquela época. Era comum que aqueles diaristas, aqueles trabalhadores que trabalhavam por um dia de trabalho, recebessem até menos que isso. Então, na parábola de Jesus, mais uma vez, a generosidade e a bondade do Senhor, ela é enfatizada. A Bíblia fala que esse Senhor, ele vem ali na terceira hora após o amanhecer, o equivalente às 9 horas da manhã, e contrata mais trabalhadores para a sua vinha. Aqueles que não estavam trabalhando, provavelmente até então, mas ainda assim ele vai e os contrata para que eles trabalhassem o resto ali daquele itinerário de trabalho. Mais uma vez ele volta ali ao meio-dia e depois ele volta às 3 horas da tarde, contratando mais grupos ali para que pudessem trabalhar. Provavelmente aqueles trabalhadores estavam esperando ali o proporcional às horas trabalhadas, o restante daquele dia, que devia se encerrar no pôr do sol. O máximo que um trabalhador poderia trabalhar naquelas condições eram as 12 horas, desde o amanhecer ao pôr do sol. E Jesus, ele adiciona aí algo mais interessante nessa parábola, porque ali por volta das 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, haviam trabalhadores ainda esperando para serem contratados. Voltemos aí para a perspectiva desses trabalhadores. Eles precisavam ser contratados, eles não haviam sido contratados ali durante todo o dia, e já era 4 horas, já era 5 horas, eles só podiam trabalhar mais 1 hora. Com certeza eles foram tentados a voltar para casa. Com certeza eles foram tentados a dar vazão ali à frustração e pensar que não seriam mais contratados porque só poderiam trabalhar ali 1 hora. Mas ainda assim, na parábola de Jesus, Jesus nos conta que eles continuaram a esperar. Mesmo ali contra as possibilidades, mesmo contra a probabilidade natural que era possível, provável que iria acontecer, eles não desistiram. Porque tinha um proprietário de uma vinha que era generoso, que era bondoso. E o texto e a história conta que mesmo faltando apenas 1 hora para o expediente acabar, ele vai até aqueles trabalhadores e os contrata. Não desista. A Bíblia nos ensina que o Senhor da vinha, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Deus, Ele honra quando você não desiste. Ele honra quando você persevera, porque não desistir exige que você negue a sua natureza. A sua natureza humana, a sua carne é inclinada para desistir, é inclinada para a inconstância, é inclinada para o mal. Para você não desistir, você tem que obedecer um mandamento bíblico que é negar a você mesmo, é negar a sua velha natureza. Para que você não desista, você precisa confiar em Deus. Para que você não desista, você precisa exercer a sua fé, você precisa da fé. A Bíblia nos ensina que Deus honra quando não desistimos. A Bíblia nos ensina que Deus honra a perseverança, o permanecer, a constância. Hebreus 10:36 nos ensina que nós temos necessidade de perseverança para, havendo feito a vontade de Deus, nós alcancemos a promessa. É necessário que você persevere, é necessário que você não desista. Interessante que lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus nos conta uma outra história muito interessante, nos ensinando sobre a necessidade de não desistir, nos ensinando sobre a necessidade de perseverar. Perseverar em crer, perseverar em orar, perseverar em fazer a vontade de Deus. Ele conta uma história sobre uma viúva e um juiz ímpio, um juiz iníquo, que não temia a Deus nem aos homens. E a Bíblia fala que essa viúva tinha uma causa que precisava ser julgada por esse juiz.
E ela não desiste mesmo, com tudo conspirando aí para que ela desistisse. Ela vai contra a probabilidade, contra aquilo que seria natural humanamente falando, e ela persevera em pedir para aquele juiz que ele julgasse a sua causa. A Bíblia fala que de manhã, de tarde, de noite, dia após dia, ela insistia até que por fim, aquele homem que não temia a Deus, nem temia aos homens, aquele juiz iníquo, ele diz: eu vou julgar a causa dessa mulher para que ela deixe de me importunar. Aí Jesus conclui aquela história dizendo assim, lá no verso 7 e 8, ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite? Os fará esperar? Aí ele responde: digo-vos, pois, que depressa lhes fará justiça. Aqui nessa história também aprendemos tanto. Primeiro, que Deus nos ama tanto que Ele jamais vai fazer você esperar em vão. Pelo contrário, se Ele disse para que você esperasse, se é a vontade dEle para que você espere, é porque a espera é o melhor para você. A espera é melhor do que se você tivesse recebido a bênção antes. Bênção antes da hora se torna maldição. Deus está te preparando para receber a bênção que Ele tem para a sua vida. Enquanto você espera, Ele faz mais do que você está pedindo. Enquanto você espera, Ele está fazendo mais do que você está percebendo. E Ele nos ensina que Deus jamais vai fazer com que nós esperemos em vão ou à toa. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Por isso, meu irmão, não desista. Por isso, minha irmã, persevera. Tem um princípio interessante que eu aprendo com essa parábola dos trabalhadores da última hora. Se você analisar a recompensa de cada trabalhador no fim do dia, analisar com os olhos humanos, até que os primeiros trabalhadores, eles olharam com essa perspectiva, e você ver o pagamento, o salário e comparar por horas trabalhadas, você vai ver que aqueles que esperaram menos, que começaram a trabalhar, eles receberam menos por hora trabalhada, eles receberam 1 denário para 12 horas trabalhadas. Mas aqueles que esperaram mais, que foram contratados por último, lá na 5ª hora, eles receberam muito mais por hora trabalhada. Eles receberam 1 denário por apenas 1 hora trabalhada. Qual a lição que eu quero compartilhar com você? Para você que está esperando, para você que está sendo tentado a desistir, eu digo para você: não desista, porque através dessa história eu aprendo um princípio bíblico que fez toda a diferença para a minha vida e eu creio que vai fazer para você. Quanto maior a espera, maior a resposta. Você que está esperando há muito tempo, não desista pelo período ou pelo longo período que você tem esperado. Não retroceda, mesmo você que já está esperando há muito tempo, mas se lembre no Senhor, se motive no Senhor, fortaleça a sua fé, porque quanto maior a sua espera, maior vai ser a sua resposta. Quanto maior a sua espera, maior vai ser a sua vitória. A Bíblia nos traz tantos exemplos de heróis da fé que esperaram tanto tempo. Davi esperou 13 anos entre a unção até a realização da promessa para ele começar a se tornar rei ali em Israel. A Bíblia fala que José esperou 13 anos entre o sonho que ele recebeu até ele se tornar príncipe do Egito. Esperou quase 20 anos para rever o pai dele. A Bíblia fala de Abraão que esperou 25 anos até o nascimento de Isaac. Todos os homens de Deus, todos os grandes homens e mulheres da Bíblia tiveram que esperar. Por isso, não desista na espera. Não desista se tudo está dizendo aí para você desistir, porque o nosso Senhor da vinha, o Senhor dos senhores, Ele é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, e também um Pai cheio de amor, cheio de generosidade. A recompensa dEle é muito maior do que merecemos, é sempre maior do que esperamos. A recompensa dEle, conforme a sua palavra, em nome de Jesus, será em nome de Jesus
maior do que qualquer período de espera. Se lembre, quanto maior a espera, maior a resposta em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, deixa um comentário sobre algo que Deus falou com você, uma frase, uma expressão que tocou no seu coração. Todo esse engajamento vai ajudar com que o algoritmo do YouTube entregue esse vídeo para ainda mais pessoas e mais pessoas sejam alcançadas. E faça a sua parte também, compartilhe esse vídeo para que nós possamos alcançar mais pessoas em nome de Jesus.